you the citizens of the new law. Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso novo episódio do Espectro do Comunismo, que dentro de um mundo bastante convulsivo vai enfocar a América Latina e o caso importante da crise econômica e política na Argentina, que tem muita importância para a gente pensar aqui o Brasil, especialmente levando em conta a política que a esquerda argentina está levando adiante nessa crise. E eu estou aqui com dois companheiros muito especiais nossos, correspondentes diretos lá da Argentina. De um lado, a Elizabeth Young, que é dirigente nacional do PTS e do staff do La Izquierda Diário. Tudo bem, Turca? Como é que vai? Oi, como vai? Tudo bem, sim. Legal. E, do outro lado, o nosso Carlos Titim Moreira, que é também dirigente nacional do PTS. Tudo bem, Titim? Tudo bem, André. Muito bom ver vocês aqui de novo. A gente já fez alguns episódios anteriores, esse da Argentina também é muito importante. E é um tema de reflexão que diz respeito às vias de desenvolvimento, né, do movimento operário e de uma esquerda de independência de classes aqui na América Latina, porque é uma crise que, nesse caso, não se dá em céu sereno, né? Digamos que internacionalmente tem muitos problemas acontecendo, com a alta da inflação, os preços dos alimentos, o aumento da pobreza, com eventos de muita importância, como a guerra da Ucrânia, que já começam a ser acompanhados por processos políticos de bastante envergadura, né? A gente está assistindo a crises muito fortes de regimes políticos, inclusive quedas de governos em países centrais, como o Boris Johnson, né, no Reino Unido, Mario Draghi na Itália, e, do ponto de vista da luta de classes, algumas tendências a rebeliões. A gente viu no Sri Lanka, né, no sul da Ásia, a gente viu aqui na América Central, no caso do Panamá, e agora mesmo, enquanto a gente está discutindo aqui essa entrevista, com manifestações de massas lá em Bangladesh, que é uma novidade contra o aumento dos preços dos combustíveis. Também poderia citar manifestações contra a fome em vários países da África e lutas operárias muito importantes, como a gente viu na maior greve da história, agora que está acontecendo, dos aeroviários da Ryanair lá no Estado espanhol, greves com muito apoio popular, como a dos ferroviários na Grã-Bretanha, dos aeroviários na Alemanha, enfim, um cenário bastante convulsivo que volta a colocar essas possibilidades de luta de classes, que, se elas são reais no mundo, também são reais na Argentina, que é o problema, né, que nós vamos discutir agora. A Argentina, que tem uma tradição de conflitividade social e operária muito importante. Bom, então primeiro a gente precisa esclarecer para o público brasileiro do que se trata essa crise hoje, que vem acontecendo nas últimas semanas e que levou a uma alteração bastante importante no governo do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Então, a primeira pergunta fazer aqui para Elizabeth é que a Argentina está numa situação econômica muito difícil, muito golpeada, né, pela pandemia, pela inflação, fruto da guerra da Ucrânia, como eu estava mencionando agora. Então, dá um panorama para a gente sobre o que está acontecendo na Argentina, o que é essa crise que estoura nessas últimas semanas. Sim, André, na verdade a crise da Argentina já começou numa crise política no ano passado, né, quando o governo peronista frente de todos, né, frente de todos, o peronismo... Todos, que é uma coalizão, né, do peronismo. É uma coligação, sim, mas do peronismo, que é o partido aqui que mais ligado, onde a classe operária se sente representada, vamos dizer. Mas o peronismo é o grande partido histórico da Argentina e perdeu as eleições, né? As eleições de deputado, vereadores, as eleições do meio termo, né? Perdeu 2 milhões de votos. Inclusive, uma parte desses votos, temos que dizer, que foi na periferia de Buenos Aires, no core urbano, na periferia, uma região bem industrial, onde perderam votos até para a Fito. A Fito, que ganhou em 4 cidades vereadores, por exemplo. La primera vez en la historia que la Argentina, un partido, un frente de izquierda, consigue ganar vereadores no Grande Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires.
aliás, la segunda cidade por número de habitantes do país, que é La Matança. Ah, claro. Sim. Sim. A Matança, que é muito importante. Estamos falando de uma periferia que tem trabalhadores operários industriais. É um lugar, uma região importante do país. E só para comentar aqui para o público brasileiro, num parênteses, vocês estão comentando os resultados da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade, né, que é encabeçada pelo PTS, a nossa organização irmã aí na Argentina, Sim. em aliança com outros partidos da esquerda, como o Partido Obreiro, Esquerda Socialista, o MST, só também para deixar isso já de início claro para os nossos ouvintes. Essa é a fita. Então, a população havia votado pelo peronismo com expectativas de melhorar a sua situação, né? Ter melhores condições de vida. Aí, bom, você viu, a promessa era que nós iríamos, a população, o trabalhador iria ter acesso a maiores churrascos, né? Como dizem aqui. Que para a Argentina você sabe que é importante, né? Voltaria o churrasco. O churrasco. Era que voltaria da campanha eleitoral. Claro, que vai voltar o churrasco e que, bom, não foi assim, muito pelo contrário. Tem uma crise econômica, tem mais pobres ainda. Não foi assim para nada, né? Então, nos últimos anos, a transferência que teve da riqueza produzida por os trabalhadores para o capital foi 40 bilhões de dólares, mais ou menos que seria a dívida que hoje a Argentina tem com o FMI, por exemplo. Quer dizer, desse tamanho é a transferência de riqueza que fez o governo peronista dos trabalhadores para os capitalistas. Quer dizer, está longe de conseguir uma melhoria nas condições de vida das massas. E tem hoje salários muito baixos, miseráveis, continua a precarização no trabalho, trabalhadores, inclusive com carteira assinada, né, mas que recebem um salário tão baixo que é um trabalhador pobre, vamos dizer, porque o salário é tão miserável que é pobre. Então, e ainda mais, a inflação conseguiu produzir essa transferência também brutal dos trabalhadores para o capitalista. Nós temos hoje quase 50 milhões de pessoas vivemos na Argentina. 17 são pobres. É uma situação nunca vista. Chega a 40% da população da pobreza. É esse dado que eu queria inserir, porque pegando historicamente, inclusive vocês utilizam muito isso na Argentina, né? Desde a ditadura militar até hoje, a população que está abaixo da linha de pobreza passou de 4% para 40%. É um aumento enorme, né? Que mostra a situação gravíssima da economia do país. Exato. Então, a economia recuperou alguma coisa da pandemia, né? Mas não teve nenhuma redistribuição, vamos dizer, dessa recuperação, muito pelo contrário que falava antes, né? Que aconteceu um roubo os trabalhadores pela via da inflação e também pela via da exploração, né? E muito pouco incremento de trabalho, do salário, né? Do trabalho. A economia cresceu 10%. 10% cresceu depois da queda na pandemia. 10%. Esse crescimento não tem para a população nenhuma melhora das suas condições. Pior ainda, se aprofundou a diferença entre os sectores más ricos da população e os sectores más pobres. Se aprofundó a diferencia, se aprofundó esa diferenciación con este gobierno. Ahí
a llave de todo esto es que el país está endeudado hasta la cabeza con dívida externa con el Fondo Monetario Internacional, que tomó el gobierno neoliberal anterior e que o governo peronista se comprometeu a pagar. Sim, a gente pode dizer então que o nível de pobreza da população, inclusive os ajustes para baixo, né, do nível salarial, vem acompanhando o governo Macri e vieram se aprofundando, né, no governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Ou seja, ao contrário daquela promessa que o peronismo, kirchnerismo fez em 2019, eles não estão enchendo a geladeira de ninguém, eles estão aprofundando os ajustes que herdaram, né, da administração macrista. É isso? É isso mesmo. Claro, porque com dois anos de governo, o governo perdeu as eleições de meio termo, que contava recém Elizabeth. Isso foi uma crise brutal para sua base eleitoral. A base estava sendo esmagada por as condições econômicas brutales. E ainda não estava assinado o acordo com o Fundo Monetário. Isso é bem importante. Claro, antes de assinar o acordo já estava dividido o governo, teve essa crise de governo que provocou a divisão dentro da coligação, mas não uma divisão, mas que todos continuam dentro do governo, mas sim que se expressou em crise política, inicialmente, né? Mas depois se foi agravando com crise econômica. Ao fechar o acordo com o Fundo Monetário, aí começou a se desenvolver uma crise econômica maior, inclusive. Sim. Tem algumas reações já dos trabalhadores, mas não, quer dizer, isoladas, tem lutas, só uma luta muito importante, tem muitas províncias, como se chama aqui, os estados, muitas greves de professores, que já é um pouco... Inclusive, dia 10 de agosto, que disse após da manhã, temos uma greve nacional de professores, coisa que não tínhamos. Por exemplo, o governo peronista, eu acho que não teve nunca, né? Eu não sei quando teve o governo peronista. Mais de 15 anos. 15 anos, não sei, quando teve a última greve assim nacional de professores. E a greve, não, foi uma greve nacional, mas foi porque foi assassinado un profesor y fue asesinado en un estado dominado por el neoliberalismo, no por el peronismo, fue una greve política. Greve por aumento de salario, greve por las condiciones de crisis con los profesores, no, nacional, nunca tive o peronismo. Sim. Na última época, não? Nos últimos 3 governos. Já aproveitando isso que vocês mencionaram, e também para a gente ter uma dimensão ilustrativa de qual é a taxa de desemprego, a taxa de inflação aí na Argentina, porque isso diz respeito, né, à vida comum das pessoas e como isso se abate sobre as condições desses trabalhadores. Para ter essa ideia também, o que eu queria já emendar com o Titim, pegando, né, esses dados da inflação, do desemprego, é como essa crise econômica agora se reverte numa crise política, que a gente está vendo agora, né? Porque essa crise vai exercendo uma pressão muito forte sobre essa coalizão de governo da Frente de Todos. O último capítulo, ou talvez o capítulo mais novo dessa crise, tenha sido a ascensão desse político chamado Sérgio Massa, que passou por muitos governos neoliberais, né, como o do Carlos Menem, do Aldi, e que tem ligação direta com a Embaixada dos Estados Unidos. Ele assumiu superpoderes, né, de primeiro-ministro para poder atuar nesse acordo que vocês mencionaram, né, da Argentina com o FMI. Até algumas figuras públicas muito conhecidas, né, do PTS, como Nicolás Elcanho, a Miriam Bregman, vem tratando isso como muito mais do que uma troca de gabinete, vem sendo praticamente uma troca de governo. Então, o que eu queria saber também para a gente entender aqui no Brasil é quem é o Sérgio Massa e como a gente pode entender essa crise política do governo peronista kirchnerista. Bom, primeiro, a crise política é porque tem um governo que os trabalhadores consideravam próprio e este governo não está cumprindo as promessas eleitoreiras e, por lo tanto, há muito desencanto na população. Sim. Isso provoca
tensões dentro do mesmo governo, com o ministro de Economia, que estava antes, o cara queria aplicar um ajuste tradicional, um arrojo, e aí, bueno, o sector el gobierno es de Alberto Fernández, presidente, que representa a los sectores más conservadores del peronismo, los gobernadores, y aliás da burocracia más pelega, da CGT. Esos son los sectores básicamente que apoyan a Alberto. Cristina Kirchner representa a los sectores ditos de progresistas, con la CTA, la otra central de trabajadores, más parecido que fueran la CUT, no Brasil, no la pelegada CGT, y un sector de la población más pobre que responde a lo que fue históricamente el kirchnerismo. Sergio Massa no era parte del gobierno. Sergio Massa presidía a Cámara de Diputados. Él es do Frente Renovador, que es un raya que tiene el peronismo con políticas siempre, como usted estaba colocando, políticas más liberales. Sergio Massa, aquí decimos, nacido un 4 de julio, ¿no? Que es el día de la independencia de Estados Unidos. El cara es muy amigo de la embajada americana. Hoy mismo él le recibió a la embajada, al embajador en Argentina. El cara es representante de los sectores más concentrados de economía. O sea, los gobernadores, a burguesía, estaba reclamando al gobierno de Alberto y de Cristina colocar a un cara que tuviese respaldo político para aplicar o arroyo, para aplicar o ajuste, para pagar a dívida. Y eso fue lo que aconteció. O Massa asumió con un respaldo enorme de los sectores del campo, del agrobusiness, de los sectores industriales, de los sectores financieros, de la burocracia sindical, de todos los grupos, de partidos políticos, inclusive que, bueno, obviamente que son del Frente Renovador, y de otros grupos que están dentro de la coalición que hoy gobierna el país. Y con ese apoyo de más de 500 personas asumieron, y por eso la gente dice que no es una troca de gabinete, no es una troca de ministros, sino que es una troca profunda de gobierno, ¿vio? É uma troca de governo, sim. E aqui também para o pessoal no Brasil entender, o setor do agronegócio na Argentina tem muito peso, assim como o agronegócio aqui no Brasil, né, que definiu muitos dos passos, né, que a gente viu na política nacional desde o golpe institucional de 2016. Na Argentina tem também muita força esse setor exportador de grãos, como grão de soja e semelhantes, e eles conseguiram até, por parte desse governo que se diz nacional e progressista, muitos benefícios, né, muitas concessões para coisas que os trabalhadores, de maneira nenhuma, né, conseguiram. Até se vocês quiserem tocar um pouco nesse ponto, essa forma do governo de favorecer os grandes empresários, o grande agronegócio, como uma forma de tratar dessa negociação com o FMI. Inclusive o agrobusiness, o agronegócio, que são os exportadores de grãos, de soja, mas também de trigo, milho, outros, eles estão pedindo, eles não estão liquidando os grãos que eles têm retidos aí nos silos. Ou seja, eles não estão vendendo ainda esse excedente de grãos, né? Eles estão esperando um preço maior para as exportações. Está esperando um preço maior, uma desvalorização da moeda, eles estão pedindo, na verdade. É para que o preço do dólar que eles vão receber por essas exportações tenha um valor maior, desvalorizando a moeda. Então, eles que estão pedindo isso. Então, eles fazem, batem no governo, na verdade, e eles colocam esses
mais que pedidos, são pressões diretas no governo. Sí, una chantagem Uma aberta, chantagem, porque claro. o problema do governo imediato é que está ficando sin dólares no Banco Central. Então, está quase zero. Então, esa questão está provocando una crise política. Tivemos corridas, ataque ao preço da moeda, e isso ficou calmo com a posse do Sérgio Massa, mas ficou calmo só por uns dias. Eles estão reclamando uma devalorização da moneda, estão reclamando isso abertamente. E isso significaria, de forma imediata, um aprofundamento da inflação e da queda do salário. Por exemplo, você perguntava, o mês de julho, a inflação é 8%, mas em alimentos chegou a 11%. Só um mês. Se calcula, este ano, a inflação será entre 90% e o 100% de inflação neste 2022. Uhum. Então, isso já, de fato, é um arrojo salarial. E, inclusive, aqueles que recebem ajuda, esse tipo de ajuda emergencial, como teve o Brasil durante a pandemia, mas aqui os que estão desempregados permanentemente, eles recebem uma ajuda, mas é muito mínima, né? Muito mínima. De fato, eles recebem essa ajuda e também trabalham, né? Trabalhar toda a família, e com essa ajuda eles conseguem mais ou menos tentar comer. Mas, na verdade, não é muito pobre tudo isso. Sim, trabalham de camelô, trabalham fazendo bicos na construção civil, esse tipo de coisas que não terceirizadas, mas que são sem carteira, assinar, sem nada, né? Sim. Então, essa parte da população está muito atingida pela inflação. Agora, temos outras duas questões que atingem ao salário dos trabalhadores. Uma foi o aumento do transporte, da passagem. 40% aumentou o aumento da passagem, de um dia para outro. E agora, esta semana, vai estar as tarifas do gás, da luz e de água. E isso vai ser isso vai estourar a economia popular de forma brutal. Por isso, temos greve esta quinta-feira, greve de... Como é que é? De quarta-feira, digo bem. Quarta-feira, greve dos professores nacional, e o dia 17 vamos fazer, a esquerda com outros setores, uma grande mobilização, ou seja, a outra quarta-feira vamos ter uma grande mobilização à Casa de Governo, reclamando aumento do salário, reclamando contra o tarifaço e reclamando não pagamento da dívida externa. É exatamente aí que eu queria entrar também para dialogar com a Elizabeth, porque existe uma espécie de consenso no regime político burguês, que é compartilhado desde a direita do Maurício Macri, né, que foi o ex-presidente argentino, passando pela essa extrema-direita bolsonarista, que é o Javier Milei, até a frente de todos, de que a única saída possível dessa crise é mais ajustes contra a população, que é tudo isso que vocês estão descrevendo, inclusive o Sérgio Massa, essa pessoa que nasceu no 4 de julho, de tão vinculada que ela é à embaixada norte-americana, acabou de anunciar novos ajustes. Então, eu queria saber quais foram esses ajustes que o Massa anunciou e o que a gente pode concluir disso, né, do ponto de vista de qual projeto esses governos que se dizem nacional e populares têm para resolver sempre os problemas da crise. Bom, o primeiro ataque já falou o Titim, que foi o incremento do transporte público. Isso é muito importante, porque as pessoas, para ir trabalharem,
Também, como acontece muito no Brasil, eles estão 2 ônibus, um trem, um ônibus, quer dizer, tem várias passagens que pagar por dia para ir trabalhar, né? Então, isso já tem 40% a mais. Então, também, nessa semana, já falaram, né, como vai ser, mas o ajuste de incremento das tarifas públicas, gás, luz, da água, vão ser muito fortes, mas muito forte mesmo. Então, aí já tem um ajuste importante. Também, os funcionários públicos, eles, por exemplo, se tem um funcionário público que se aposenta, não vai ser substituído por uma nova contratação, né? Não vai ter imediatamente demissões, como se foi no início do governo Macri, da direita, mas sim que não vai ter incremento salarial para os trabalhadores funcionários públicos, trabalhadores do Estado, nem vai ter novas contratações. Né? Fundamentalmente isso, né? E incremento salarial também não, porque com a inflação o arroxo é permanente, esse é o problema também. Sim. No, tiene una cosa que parece engrasada, pero es todo aquel ministerio que no gastó o orçamento que tinha estipulado para o primeiro semestre do ano. E então, que faziam antes? Bom, o que não tinha gastado antes, gastava no segundo semestre. Aquel ministerio que no gastó a grana que tenía estipulada para el primer semestre, no puede gastar para el segundo. O sea, es un arroyo, las universidades públicas son equivalentes a 50 billones de pesos. Es mucha grana. Ainda que el peso esté muy devaluado, es mucho dinero. Nas universidades, sim. E também, bom, estão falando das tarifas. Não, o problema é que... Não, a desvalorização. Claro. E eu me lembro também que no último ano de Cristina Kirchner, antes de ganhar a direita, ela fez uma desvalorização da moeda importante. Isso foi no 2014. Já tinha, naquele momento, fechamento de fábricas, já tinha uma crise que tinha se iniciado antes na crise capitalista de 2008. Mas eles começaram a aplicar em 2014 já uma política de arroxo salarial. Então, o descontentamento das massas naquele momento, não estou falando do governo peronista anterior, que acabou no 2014. Então, com o descontentamento das massas, aí as massas votaram à direita, o Macri. Na verdade, foi o próprio governo de Cristina que começou a abrir esse caminho para a direita, aplicando políticas de desvalorização do salário, do arroxo salarial, de ajuste, etc. Então, de alguma forma, esses governos que se dizem nacionais e populares acabam abrindo o caminho à direita. Isso aconteceu, acabou ganhando Macri, e em 2015 ele começou a demitir trabalhadores, funcionários públicos, teve uma outra desvalorização da moeda, enfim, eu acho que também agora eu não posso dizer que descontentamento das massas em que pode acabar, isso é uma coisa que está muito aberta ainda, porque os ataques de Macri são muito recentes também. E agora essas desilusões, então, essas desilusões com esse governo, é tudo muito recente. Está em curso ainda toda essa crise política, o ataque econômico, está começando agora greves mais importantes, como essa que falávamos de professores, então ainda é um panorama aberto. Sim. A dinâmica que pode ter isso é bastante aberta.
E levando em consideração isso que você estava falando, né, que esse tipo de política desses governos, como é o caso dessa coalizão peronista, kirchnerista, abre caminho para a direita e aprofunda aqueles ajustes que vieram das administrações neoliberais anteriores, porque se eu entendo bem, a Cristina Kirchner, que estava fazendo críticas ao ex-ministro da Economia, Martin Guzmán, por ser um ajustador ou o que quer que seja, agora está apoiando com todas as forças um Sérgio Massa, que está aplicando todos esses ajustes que vocês estão mencionando, ajustes ainda mais fortes do que os que vinham sendo passados antes. Isso claramente fortalece as posições da direita. De maneira nenhuma é uma forma de enfraquecer essa direita neoliberal que apoia, né, todos esses ajustes. Exato. Aplican política de direita. Si un gobierno dito populista aplica política de direita, fortalece a direita, Claro. no enfraquece, a fortalece. Pero, aliás, aquí na Argentina, como temos a frente de izquierda también se fortalece. Sim. Con a crise política na intervenção, na luta de classes, nos bairros, nas escolas, nas fábricas. Entrando Isso. diretamente nesse ponto, então, Titim, que é importante, vocês mencionaram, né, esse cenário de luta de classes que ainda está muito em aberto, mas começa a se desenhar em algumas lutas, e o PTS, a nossa organização irmã na Argentina, que encabeça a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade, está propondo um programa de emergência para a crise, né, com essa mesma lógica transicional, que é similar a que o Trotsky havia desenvolvido na França durante a década de 30, com um programa de ação naquele momento, em circunstâncias muito particulares, distintas das nossas, mas que tratavam de colocar a classe operária como protagonista de um programa independente de todas as variantes patronais. Então, eu queria que você explicasse, Titim, em que consiste esse programa de emergência que o PTS está levantando. Este programa básicamente primer reclamo aumento de emergencia de salarios, de aposentadoria y de los planes sociales, lo que estaba comentando Elizabeth, para los sectores desempregados. Eso en primer lugar. A otra es que el salario sea indexado mes a mes. O sea, si hay 5% de inflación, o salario que aumente 5% por mes, no esperar 3 o 6 meses para un reajuste. La otra cuestión es que en el país no puede existir como hoy un sector como agrobusiness que está chantajeando al gobierno, y entonces es preciso la nacionalización con control operario do comercio exterior. Y ligado a esta cuestión, un banco nacional único. En Argentina tem muchos bancos imperialistas que son los fundamentales articuladores da fuga de capitais para exterior, que Argentina sufre mucho. Argentina tem no exterior 400 bilhões de dólares, ou seja, mais que a dívida externa total, y 8 veces superior a lo que debemos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, solo con el control de los trabajadores en un banco nacional único estatizado es que evitaremos esa fuga de divisas, de dólares y directamente de contrabando que hacen los capitalistas. La otra cuestión es las empresas de gas, de luz, de energía, esas empresas de transporte en este país fueron privatizadas en los años 90 con el neoliberalismo. Nos decimos tienen que ser reestatizadas y con gerenciamiento, con control de los trabajadores sobre esas empresas. Ese es los puntos básicos económicos, y obviamente no pagamento de deuda externa para nosotros son la base para conseguir que los trabajadores puedan tener todo el mundo trabajo,
dissemos reduzir a jornada laboral a 6 horas e 5 dias na semana. Ou seja, trabalhar todos y trabajar menos. Esa es las consignas que nosotros proponemos, y la forma de conseguir eso es, decimos abiertamente, un paro nacional y plan de lucha, no camino de una huelga general, de una greve general para derrotar o plano de ajuste do FMI que está aplicando o peronismo con apoyo de los liberales. Sim. Basicamente, isso é o programa que nós estamos colocando. É bem importante dar essa ideia, né, de que está vinculado a essa exigência às grandes direções burocráticas nos sindicatos para que convoquem, né, ou que elaborem um plano de luta e que culmine nessa greve geral, que possa colocar a classe trabalhadora com o seu protagonismo na luta de classes, que é o que o PTS vem defendendo, junto com essa lógica transicional do programa, né? Essa ligação que o Trotsky sempre fazia entre o nível de consciência atual das massas trabalhadoras e a necessidade de que, para resolver esses problemas de fundo, é necessário atacar profundamente os capitalistas e rumar para a ideia de uma revolução socialista que derrube, né, esse governo e instale um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo, com seus organismos de auto-organização, construído pela base, né, de baixo para cima, e que seja esse grande momento de impulso da transição ao socialismo. Isso eu acho bem importante também para a gente ter essa ideia, porque aqui no Brasil, como vocês estão acompanhando aí também, existe uma enorme ilusão eleitoral de que o Lula possa significar uma grande modificação diante da herança catastrófica que a extrema-direita, que o bolsonarismo deixou no país, sendo que a política do PT e do Lula é de fazer alianças e coalizões com as figuras políticas, os oligarcas mais direitistas de todo o regime, inclusive com a própria patronal, o grande empresariado, os grandes banqueiros que estão organizados na Fiesp, que estão organizados na Federação dos Bancos do Brasil, né, na FEBRABAN, que apoiaram o golpe institucional de 2016. Então, obviamente, esse não é o caminho para nada, para enfrentar a direita. O caminho sério para fazer isso é levantar um programa operário com essas características, né, que vocês estão mencionando aí, para enfrentar diretamente os ajustes, para exigir, em primeiro lugar, a revogação de todos os ajustes, né, em primeiro lugar, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, atacar tudo aquilo que foi avançado pelos capitalistas e colocar a classe operária como um grande sujeito, que para isso, obviamente, exige essa política de combate às burocracias sindicais que servem de obstáculo a que os trabalhadores emerjam, né, como esse sujeito. E aí, pegando a questão seguinte também para a Elizabeth, eu queria discutir esse tema, né, que surgiu com a ascensão do Sérgio Massa como o superministro, que praticamente deixou em segundo plano o próprio governo do Alberto Fernandes, que é a ideia que o PTS está avançando agora de levantar a consigna de uma Assembleia Constituinte livre e soberana. Eu queria perguntar por que esse programa político é tão importante agora, vinculado, né, ao programa econômico que vocês acabaram de explicar, e quais são as discussões que existem na esquerda, dentro da frente de esquerda hoje, em relação a isso, a essa ideia de uma Assembleia Constituinte livre e soberana. E, bom, como nós falávamos antes, na verdade, não foi a posse do ministro de Economia, foi mais parecido, na verdade, com o presidente, o primeiro-ministro. Então, nós dissemos que ninguém votou para essa função executiva, praticamente, que o Massa tem. Então, propomos Assembleia Constituinte livre e soberana, né? Vamos explicar um pouco isso, mas a Assembleia Constituinte para que as massas operárias e populares possam expressar sua vontade numa forma, num caminho, numa proposta que é o máximo que pode dar essa democracia, é o máximo que pode dar, mas que frente a essa situação completamente antidemocrática, que significa que uma pessoa que ninguém votou, ele praticamente vai ser o que dirige o país. E com um programa completamente de ataque, que também não foi votado, se quiser.
Sim. Também não foi votado em nenhum momento. Então, na Argentina já tivemos, nos anos 90, uma constituinte, mas que foi produto de um pacto que Pacto de Olivos, completamente né? pactuado. O Pacto de Olivos de 94. O Pacto de Olivos, sim, que foi entre o primeiro presidente posterior à ditadura, que foi Alfonsín, e o seguinte, que foi o peronista, Menem, aquele que levou para frente todo o ataque do neoliberalismo dos anos 90. Né? Mas eles fizeram aí uma constituinte pactuada nesses anos, mas não está falando disso, né? Inclusive também não daquela que há pouco tempo se fez no Chile, que na verdade foi um desvio das lutas, da revolta que aconteceu em 2019 no Chile, que na verdade também foi pactuada pelos partidos do regime e o Frente Amplio. E que não era nem livre nem soberana, né? Não, nem livre nem soberana, e teve essa função, né? Salvar o governo de Piñera. Sim. E desviar a luta que deixou naquele momento com, não sei, menos de 10% de popularidade esse governo. Não tinha sustento nenhum. Praticamente foi para salvar essa. Então, não, nesse caso seria livre e soberana, teria um deputado cada 20 mil eleitores, e obviamente tem que ser imposta pela mobilização extraparlamentar, estamos falando. Né? Não seria convocada, sei lá, nem por Alberto, nem Cristina, nem Massa, nenhum dos que hoje está no governo, senão que impor essa constituinte com essas características. E aí sim discutir nessa constituinte, a proposta nossa é discutir esses programas que antes estava falando o Titi, e também desenvolver a organização dos trabalhadores extraparlamentariamente, quer dizer, nos lugares de trabalho, as discussões, as votações e a luta, fundamentalmente. É isso que colocamos para essa Assembleia, que é uma questão fundamentalmente democrática, mas que seria imposta pela luta, a luta de classes. Sim. É bem importante ressaltar isso, né? Que a gente defende que ela seja realmente livre e soberana no sentido de ter plenos poderes para abordar plenamente todos os grandes problemas nacionais, sem quaisquer restrições, ou seja, sem que nenhuma das instituições do regime atual tenha o direito de suspensão ou de veto de qualquer medida que se adote, né, para que isso se expresse como uma forma, né, da população colocar, de fato, os seus interesses na mesa em oposição aos interesses dos grandes capitalistas, que é a grande virtude política, né, digamos, dessa consigna, que a gente levanta sempre lembrando que nós, como socialistas evolucionários, defendemos um governo dos trabalhadores de ruptura, né, com o capitalismo, um governo de transição ao socialismo que seja, mais uma vez, organizado pelos organismos de autodeterminação de tipo soviético da população, para que se planifique democraticamente toda a economia em base à propriedade social dos meios de produção, e que isso leve ao máximo desenvolvimento das capacidades técnicas e científicas que depende da expropriação da propriedade privada dos capitalistas, para a reversão dessa forma de propriedade e a construção de uma sociedade superior, de novo tipo. Agora, sabendo que uma parte muito significativa, ampla maioria dos trabalhadores ainda não está convencida dessa saída, nós estamos dispostos a levar adiante essas consignas democráticas radicais de choque, né, com os capitalistas. O que eu queria também saber é como esses debates do interior da frente de esquerda se dão, porque o Partido Obreiro fez certas críticas à maneira com que o PTS coloca essa consigna. Vocês poderiam desenvolver um pouco mais isso para a gente ver também a vitalidade das discussões que se dão abertamente dentro da frente? Sim, o Partido Obrero, eles colocam que no está colocada a consigna na Asamblea Constituinte porque no hay lutas, no hay movilización popular, y por enquanto, entonces, esa consigna no es posible colocar ahora, y que sería solo eleitorera. Y no, bueno, está errado, porque a gente coloca que só con la luta y la movilización popular
vamos a poder impor esta constituinte que estamos falando. De jeito nenhum a gente coloca a Asamblea Constituinte como una alternativa electorera, sino como necesidad de que la población que haya errado, por ejemplo, la población no está feliz que 4.000, usted sabe una cosa, 4.000 terratenientes no nosso país, 4.000 son donos dos 50% das terras cultiváveis de nosso país. Ou seja, a burguesia é 1% ou menos ainda da população, e eles determinam todo. Quem sai de ministro, qual é a política, endividamento com o Fundo Monetário, o preço das tarifas, o preço do salário. Nós queremos democrático, que sea la población quien determine si pagamos al Fondo Monetario, si esa grana va para escuela, para educación, para salud. Es simple. ¿Cómo conseguimos eso? Conseguimos eso en la lucha, por eso es parte del programa. No es ni a consigna para agitar, no es consigna, hacemos propaganda en los sectores que lutan de vanguardia, los sectores en los agrupamientos, en los sindicatos combativos o en los sectores combativos, propaganda. ¿Por qué es necesario levantar una consigna democrática, la más democrática posible dentro del régimen democrático capitalista? Y como usted colocaba, bueno, el MST, ellos colocan la Asamblea Constituyente como una salida meramente electoral. Es aquí en Argentina. La polémica, ellos colocan, pero formalmente. Izquierda Socialista no coloca la consigna, pero Aguayo que está, comenzó un debate. Que es un debate que está mostrando que dentro del frente de izquierda, dentro de la frente de izquierda en Argentina, existen polémicas y discusiones sobre programa, sobre estrategia. Sobre estrategia tenemos muchas discusiones. Sobre la práctica, nos decimos, tenemos un programa que aparentemente es similar. Tenemos un programa común, que es el programa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unificados. Mas cada uno tiene un programa. El programa es muy similar. A práctica para hacer ese programa es lo que nos diferencia. Por ejemplo, nos colocamos unidades de operarios ocupados y desocupados, desempleados y ocupados. Si no hay unidades, imposible una lucha seria. No en tanto, en Argentina, tenemos movimientos desempleados con mucha lucha y el polo obrero, que es DPO, tiene uno de los grupos mayoritarios de los grupos no gubernamentales. Es mayor dentro de los grupos no gubernamentales. Agrupaciones sociales. De agrupaciones sociales, de movimientos sociales, de desempleados. No en tanto, nuestra propuesta, en los últimos 2 meses, es que en la greve dos pneus, que se está haciendo en Argentina, muy importante, porque es parte de las pesas de un carro, de un automóvil, ese sindicato tiene mucho peso a dirección del Partido Obrero. No en tanto, a unidades concretas, nas rua, nas movilizaciones, nas actos comunes, ainda no conseguimos convencer que tienen que unificar o sindicato dos pneus, que se llama Sudna, y un movimiento desempleado. Imposible. Y el colmo fue... O cúmulo fue que a un mes atrás tivemos una movilización enorme dos movimientos sociales y a 2 quarteirões estaban movilizados los trabajadores por su convenio, por su salario, los trabajadores de los pneus. Y no conseguimos que hiciesen una cosa conjunta. Entonces, en la práctica que nos queremos que tenemos la mayor diferencia. No en tanto, pese a esa diferencia, vamos a colocar una movilización conjunta para 17 de agosto a Plaza de Mayo.
porque ese día, 17 de agosto, a burocracia pelega faz una passeata para apoyar al gobierno y pedir que se abran lo que son los convenios colectivos, las paritarias en los sindicatos. Seriam as Pero, datas base aqui do Brasil. claro, las database. Pero en realidad es porque el gobierno estaba falando de dar un aumento por decreto. Y entonces la burocracia, esa pelega que es representante de los sectores más privilegiados del movimiento operario, por decir privilegiado entre aspas, pero representante de esos sectores y no sectores más baixos. Y eso es ahí, o sea, el debate está abierto y ustedes conseguirán seguirlo por la izquierda diario y particularmente este domingo, ayer, ontem domingo, o Matías Maiello tirou publicou uma boa matéria, né, nesse sentido, um artigo que polemiza com essas posições do Partido Obrero e do MST. Y también del partido de la Raya do Altamira. E Altamira. Que también polemizan conosco. Sim. E só antes de entrar na última pergunta, para fazer um comentário sobre isso que o Titim estava mencionando, existe esse programa comum, né, da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, que é muito importante para que essas organizações atuem com uma plataforma para servir mesmo como um polo de independência de classes, o que não tira para nada a personalidade programática de cada uma dessas organizações que fazem esses debates públicos, programáticos entre si, e, inclusive no caso do PO, do Partido Obreiro, existe até discussões programáticas bastante profundas, né? Porque o Partido Obreiro agora começa a questionar, por exemplo, essa consigna tão importante que vocês mencionaram, que é a redução da jornada de trabalho para 6 horas, 5 dias da semana, como se isso não fosse possível na Argentina, pelo fato da Argentina ser um país capitalista atrasado. É uma maneira de revisar, né, essa lógica transicional do programa, que nesse caso específico tem uma importância crucial, diz respeito a um ataque direto a esse direito, entre aspas, que os capitalistas se dão para si mesmos de manter um enorme exército industrial de reserva para poder diminuir os salários, diminuir as condições de trabalho do conjunto da classe trabalhadora e manter separados, empregados de um lado, desempregados de outro. Um setor da classe trabalhadora que trabalha 12, 13, 14 horas por dia, que se mata no trabalho, e um enorme setor da classe trabalhadora que está desempregada. Esses mecanismos nefastos do capitalismo precisam ser atacados com essa lógica transicional do programa, que é o que o PTS vem levantando, em debate agora com essa concepção do Partido Obreiro, que, como o Titim veio desenvolvendo, é de separação, né, de setores da classe trabalhadora que nós precisamos unificar. Eu ligaria a última pergunta a isso, justamente porque diz respeito a que tipo de concepção partidária nós temos aí na Argentina. Algumas organizações de esquerda aqui no Brasil dizem que o PTS tem como estratégia a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, confundindo bastante, né, a discussão, porque a Frente de Esquerda, como vocês estão mencionando, é uma conquista tática muito importante, do ponto de vista dessa plataforma de independência de classes para atuar contra todas as variantes capitalistas e dar essa importância para a vanguarda do movimento operário. Agora, o objetivo estratégico que se levanta é a construção de um partido leninista, né, de combate. Então, o PTS agora, inclusive, vem discutindo essa saída programática de fundo, chamando ou fazendo também a discussão sobre a organização de um partido socialista da classe trabalhadora. Eu queria que o Titim, mas também a Elizabeth, dessem um panorama sobre a importância desse debate agora na Argentina. Temos que começar que na Argentina a classe operária é peronista. ¿Y qué significa ser peronista? Es a colaboración de clase feita estrategia. Sí. Feita estrategia pura. Ou seja, se o patrão vai bem, o trabalhador vai bem. Que é mais ou menos o que o Lula e o PT defendem aqui no Brasil. Exatamente. O mais parecido. Mas aqui é com os patrões dentro do partido.
patrones en Argentina son muchos patrones, grandes patrones, son peronistas. Sim. O sea, eso es un partido, el partido mismo, el Partido de Colaboración de Clase. A Frente de Izquierda, que es una coalición de 4 partidos de izquierda, se coloca pela independencia política dos trabajadores. Y ese es un fato profundo en este país, hasta que los trabajadores consigan romper y construir una propia organización política independiente. Y esa es la tarefa nuestra como PTS. Dicer a los trabajadores que deben rayar con el peronismo y construir su propio partido, que es un partido no capitalista como peronismo, sino un partido socialista. Y el PTS está construyendo ese partido y coloca toda su fuerza. Y en las elecciones mismo nos colocamos esa cuestión, no solo en la Frente de Izquierda, sino en la agitación propia do PTS y en la construcción diaria, cotidiana do partido, construirnos en los bairros, en las fábricas, en otras provincias, extender el partido. No es una mera construcción electorera como hayan algunos críticos del partido, no. Aproveitamos a cuestión electoral para dirigirnos a millones de trabajadores, estudiantes, con nuestro programa. Y a conquista de diputados, vereadores, que respondan a un programa revolucionario para nosotros es muy importante. Es la tarefa principal de jeito nenhum. La tarefa principal es construir ese partido. Y vemos condiciones por la crisis política, social, profunda de nuestro país, de que un sector pequeño ainda, pero expresivo, de trabajadores que ven las ideas socialistas que nos difundimos, las propuestas del PTS, los candidatos, los diputados, los dirigentes en cada fábrica, en cada barrio, que se postulan para organizar, para dirigir a los trabajadores. Y ven eso, y eso es muy importante. Ese es el grande compromiso que tenemos como partido. La cuestión electoral es una cuestión meramente circunstancial. Nos hacemos esto mucho antes de entrar al Frente de Izquierda y mucho antes de ser la corriente mayoritaria dentro del Frente de Izquierda, que, aliás, aclaremos, hace solo 6 años que el PTS consiguió superar y ser la primera fuerza dentro do FIT, como decimos aquí, o FITU, como dizemos aqui. Inclusive nas eleições seria muito sectário, né? Que com essas outras forças nós temos um acordo importante, como falava antes o Titim, que é agitar ideias que têm a ver com independência de classe, governo de trabalhadores, etc. Então, depois, a liberdade de poder fazer críticas, né, como essas que estamos falando agora, de Assembleia Constituinte. Então, os debates são públicos, frente à vanguarda, que se fazem nos jornais, diretamente, sem nenhum problema. Não tem limite para isso. Cada um diz o que pensa. Sim. E, em última instância, o que define é a luta de classes. Como também eu falava antes, que nós temos diferença também como levar para frente esses acordos que muitas vezes temos nos papéis. Porque depois disso você tem que levar na luta de classes. Porque, se você quiser, eles também colocam o Partido Obreiro, por exemplo, que os trabalhadores têm que unir, não estar dividido, não sei o quanto. Isso sempre está, essas consignas, essas propostas. Mas depois, como levar isso à luta de classes? Então, o futuro da frente, e como vai ser os partidos, e se vai ter mais rachas, rupturas, fusões, isso vai depender da luta de classe e com qual estratégia cada um
intervém nessa luta de classes, né? Sim. No, y agregar una cosa, o PSTU da Argentina, que é irmão do PSTU do Brasil, tiveram 2 camaradas presos por participar de uma luta quando o Macri intentou mudar e fez, e conseguiu a lei pela aposentadoria. Os 2 camaradas foram presos. O PSTU não integra a frente de esquerda na Argentina. No entanto, o PTS, não a frente de esquerda, não o Partido Obrero, não o MST, não a esquerda socialista. O PTS ofereceu para eles, a esses 2 camaradas presos do PSTU, ser parte, e foram parte e candidatos nas listas. E por que digo PTS não? Porque nós tivemos que deixar nosso posto, correspondia dentro da frente, para que eles se integraram, porque outros grupos da frente de esquerda não queriam. Então, como eles não podem ter... Nós deixamos de lado a nossa candidatura para que esses presos do PSTU integrassem as listas nas eleições. Que, olha, é um caso, né, não sei se tem muitos exemplos assim de política revolucionária, né? Anti-revolucionária essa política. Nas listas, né? Claro, nas eleições, apresentar candidatos que são presos pela luta de classes. É principista isto, estamos falando. Daniel Ruiz em Chubut e Sebastián Romero em Santa Fe. E eles se integraram e fizeram campanha com sua política. Claro. Não, sem limite, nós demos a ele uma questão democrática básica, que tivessem a palavra, que tivessem a possibilidade e que fossem candidatos que pudessem mostrar que na Argentina se persigue aos lutadores. E fomos consequentes. Por isso, para nós, o eleitoral é somente uma tática. Sim, está demonstrado, né? Isso é bem importante, essa relação, porque a construção de um partido leninista de combate também pode se servir dessas posições conquistadas, que para nada são absolutas, mas precisam ser usadas de maneira revolucionária, como é no caso do terreno parlamentar, para justamente avançar a construção de partido, e é o caso de grandes figuras que nós temos aí, como a Miriam Bregman, Nicolás Del Canho, que são conhecidos na província de Buenos Aires, mas também, no caso do Del Canho, no país inteiro. Agora o Alejandro Vilca, que teve uma eleição espetacular, um gari socialista na província de Jujuy, que teve transcendência internacional, inclusive por esse grande resultado que teve sobre a classe trabalhadora dessa província, né, rural, empobrecida do norte da Argentina, e que através dessas figuras é possível fazer com que se ecoe o programa, as ideias, a perspectiva do socialismo, que está vinculado à construção desse partido, que é o nosso objetivo estratégico. Eu gostei muito dessa maneira como vocês articularam as coisas, né, entre essa conquista tática, que é a frente de esquerda, a utilização política desse grande polo de independência de classes que não tem igual em nenhum lugar do mundo, com esse objetivo estratégico que o PTS coloca em primeiro plano, que é a da construção de um partido que não é só nacional, é internacional, da classe trabalhadora, para poder avançar essa perspectiva revolucionária. Então eu queria agradecer vocês dois, a Elizabeth, o Titim também, por essa entrevista, para ajudar a gente a entender a situação da Argentina, a crise, a política da esquerda, nesse caso que o PTS vem levantando lá, porque para nós aqui no Brasil realmente é muito importante defender esse bastião de uma política de independência de classes com tudo que vem fazendo o PT, a burocracia lulista, porque aqui também a nossa perspectiva é essa, inclusive atuando de maneira comum, fazendo debates fraternos com companheiros de distintas tradições, de outras organizações, como é o caso do PSTU, como é o caso da CST, que vem, outros ativistas, né, outras personalidades dos sindicatos, dos movimentos sociais que querem defender uma política de independência de classes. Nós estamos atuando aí em comum dentro do polo socialista e revolucionário e, ao mesmo tempo, fazendo todas as discussões
necessárias, de perspectivas distintas, né, que a gente tem, que aqui no Brasil se conhece bastante bem a nossa política em relação ao que foi essa política golpista que o PSTU teve em 2016 e todas as consequências que isso resultou de lá para cá, que é, por exemplo, o que a gente vem desenvolvendo nas entrevistas, né, do Esquerda em Debate, aqui com diversos intelectuais, diversas personalidades da esquerda. Então é isso que ajuda muito, esse panorama da Argentina, para a gente desenvolver a nossa política também aqui no Brasil. Agradeço de novo vocês por estarem aí com a gente. Valeu. Então, um abraço para todos, sempre todos os camaradas e saudações para o público. Né? O público e a gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. Com certeza a gente vai seguir aqui na cobertura da crise da Argentina, da política da esquerda. Então agradeço aí a Elizabeth e o Titim por essa transmissão. Agradeço a todo mundo que pôde assistir agora ao nosso programa. Também peço que mandem comentários, que curtam o nosso canal, o Espectro do Comunismo, Ideias de Esquerda. Sigam acompanhando o nosso suplemento teórico, todos os domingos também, que é internacional, não é só brasileiro. E até o próximo programa, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.